E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre inteligências múltiplas. É isso mesmo, os tipos de inteligência na humanidade. Quem desenvolveu essa teoria foi o norte-americano psicólogo Howard Gardner. Então ele desenvolveu um estudo sobre 9 tipos de inteligências que os seres humanos têm. E através dessa teoria nós vamos identificar qual é a sua inteligência. Olá, eu sou Álvaro Vaccari, criador do Jornada do Investidor, e eu te peço, se inscreva no meu canal e compartilhe esse conteúdo para quem você acha que é relevante. E hoje nós vamos falar sobre os 9 tipos de inteligência existentes na humanidade e você vai descobrir qual é o seu tipo de inteligência. Inteligência número 1, a inteligência linguística, é a capacidade que as pessoas têm de desenvolver a comunicação através de diferentes formas da linguagem. Quem tem esse tipo de inteligência apresenta uma sensibilidade diferente aos ritmos, sons e aos significados das palavras. Em especial, quem tem esse tipo de inteligência tem uma capacidade diferente de usar a linguagem para convencer, influenciar, e geralmente essas pessoas que têm esse tipo de inteligência são bons comunicadores, professores, vendedores, pessoas que trabalham com palestras, escritores e até mesmo pintores. As características inerentes a esse tipo de inteligência são a compreensão da palavra, interpretação de texto, convencimento, e essas pessoas são capazes de ensinar qualquer coisa, transformar assuntos super complexos em algo simples. Quem tem esse tipo de inteligência tem esse super poder, transformar coisas complexas em linguagem simples, e as pessoas conseguem entender. Geralmente pessoas que têm esse tipo de inteligência têm uma carreira em grandes empresas, em negócios, são grandes comunicadores, são líderes. Essas pessoas têm uma grande habilidade de convencer e liderar pessoas. E o segundo tipo de inteligência é a inteligência lógico-matemática. Essa capacidade que as pessoas têm de definir padrões lógicos através de raciocínios e resolver problemas é de quem tem esse tipo de inteligência lógico-matemática. Como é que funciona? Sabe aquela pessoa que na escola mandava super bem na aula de cálculo, de matemática, física, e ele terminava os exercícios muito mais rápidos e com assertividade do que as outras pessoas? Aquela pessoa que consegue fazer contas de cabeça, raciocínios, consegue pensar de uma forma sistemática. Se você é esse tipo de pessoa, provavelmente você tem uma inteligência lógico-matemática. E eu vou te falar uma coisa: você nunca vai ficar desempregado, porque o mercado pede pessoas que tenham essa habilidade de raciocínio sistemático rápido com números. Pessoas que trabalham bem com números geralmente têm esse tipo de inteligência. Quem são as pessoas ou os tipos de profissionais que podem desenvolver essa habilidade? Matemáticos, cientistas, programadores, estatísticos, analistas e engenheiros, e entre outras profissões que precisam da análise de dados e de ser uma pessoa totalmente sistemática com os números. Se você é essa pessoa, você pode ter certeza que você tem uma grande habilidade por trás de você, e que se você está fazendo algo totalmente diferente disso, você está perdendo tempo e não está usando a sua inteligência na sua capacidade máxima. Dentro da lógica ainda, existem algumas características. As pessoas que trabalham com esse tipo de inteligência, elas têm uma capacidade de raciocínio indutivo e dedutivo. Qual que é a diferença? O raciocínio indutivo, ele pega as partes pormenores e vai chegando até o todo. O raciocínio dedutivo, ele pega o todo com partes maiores e vai reduzindo o raciocínio até a parte menor, chegando ambos em uma mesma conclusão, sendo do micro para o macro ou do macro para o micro. Essa é a capacidade de alguém que tem esse tipo de inteligência. As pessoas que têm esse tipo de inteligência também conseguem discernir entre conexões e variáveis. Eles conseguem enxergar coisas que são conectadas que a maioria das pessoas não sabem também. Eles conseguem achar padrões que as pessoas não conseguem identificar só analisando os números. Geralmente essa pessoa ela tem uma facilidade em cálculos complexos. Um engenheiro, um estatístico, provavelmente vai ser uma pessoa que tem muito bem desenvolvida a inteligência lógico-matemática. Terceira inteligência, a inteligência espacial. É a capacidade que você tem, ou eu tenho, ou qualquer outra pessoa tem, de
perceber o mundo visual e espacial de forma precisa. Sabe aquela pessoa que entra dentro de uma casa e ela consegue definir quantos metros tem, por exemplo, da porta da sala até a cozinha? Ou aquela pessoa que consegue, dentro da sua mente, criar estruturas físicas que vão formar, por exemplo, um design ou um projeto, e ela consegue, só de olhar para um lugar, consegue realizar um projeto na mente dela e colocar aquilo em 3D. Outro caso de pessoas que, por exemplo, conseguem, dentro de uma viagem, e em uma vez só, memorizar o local por onde ela passou e quais são os componentes que estão dentro daquela viagem, ou seja, os prédios, as ruas, consegue se identificar onde está. Ela tem um senso de geolocalização muito grande. Esse tipo de pessoa tem sim uma inteligência espacial. Aí tem aquelas pessoas que, quando dirigem o carro ou pilotam um avião ou uma moto ou qualquer outro tipo de veículo, elas conseguem ser precisas ao estacionar, elas conseguem ter uma noção de localização do veículo. Por exemplo, motoristas de caminhão provavelmente têm esse tipo de habilidade muito bem desenvolvida, ou porque trabalham com isso ou porque já tinham isso biologicamente. Quais são as características desse tipo de inteligência? Essa pessoa tem uma percepção apurada dos diferentes ângulos. O conhecimento dos objetos e dos espaços são precisos. A composição gráfica é uma característica inerente. Ela consegue fazer, por exemplo, desenhos e artes gráficas em 3D com uma facilidade. Então, geralmente desenhistas conseguem ter esse tipo de habilidade também. Ou, por exemplo, um artista plástico, ou, por exemplo, um designer que consegue manipular as formas geométricas. Ela consegue descobrir caminhos, ela sabe se identificar dentro de uma cidade, o tipo de localização, e ela é uma pessoa que tem uma imaginação ativa. Se você é esse tipo de pessoa, comenta aqui e eu vou te deixar também a minha página lá no Instagram, Jornada Invest. Pode conferir lá, tem um material muito legal, tem um conteúdo específico para você crescer. Quarta inteligência, inteligência sinestésica. Essa inteligência está na habilidade de você, com o seu corpo ou com parte do seu corpo, resolver problemas ou criar soluções e negócios. É isso mesmo que você ouviu. Quem tem esse tipo de habilidade são os atletas, pessoas que se envolvem nos esportes, seja no atletismo, no futebol, nas artes cênicas, na dança e entre outras práticas esportivas. Quem tem essa habilidade consegue usar o seu corpo para conseguir alcançar objetivos e resultados. Diferente de uma carreira de negócios, quem tem esse tipo de habilidade, por exemplo, ela vai ser remunerada pelas suas conquistas e pelos seus resultados. Então posso dar um exemplo aqui bem conhecido, que é o Neymar. O Neymar, ele não é conhecido pela sua capacidade cognitiva de resolver situações, problemas com cálculos. Ele não é conhecido como uma pessoa que fala bem ou melhor. Ele é conhecido como uma pessoa que sabe jogar bola e sabe fazer gol. E essa característica que ele utiliza do corpo dele para atingir resultados chama-se de inteligência sinestésica, ou seja, movimento. Essas pessoas têm algumas características, habilidades corporais muito bem desenvolvidas, elas conhecem a estrutura do seu corpo, os seus limites, elas sabem muito bem qual é o tempo que elas vão conseguir permanecer em atividade física. Essas pessoas têm uma conexão muito forte entre o corpo e a mente, elas conseguem ter um autocontrole, uma disciplina muito grande. Pessoas com características sinestésicas têm também os movimentos pré-programados, ela tem uma habilidade específica para algum determinado esporte, consegue controlar de maneira voluntária os seus membros e também é uma pessoa que pode empreender com a sua habilidade. Do ponto de vista de negócios, se você é um esportista ou um atleta, você sabe que você pode criar um clube de atletas, você pode criar uma academia, você pode ser um treinador, um personal trainer, você pode ser um monte de coisas e utilizar dessa habilidade para gerar uma renda. Por mais que você ainda não trabalhe com isso, ou seja, você não é remunerado por esse tipo de inteligência, mas você pode desenvolver isso e ser bem sucedido. Quinta inteligência, a inteligência musical. Você conhece um amigo que tem a capacidade de ouvir uma música e logo em seguida ele já consegue tirar em algum instrumento musical? Ou um amigo que consegue compor uma letra de maneira muito rápida, ou fazer uma melodia? Ou um músico que consegue, por exemplo, harmonizar dentro dos instrumentos, deixar tudo bonitinho? Então, quem tem essa habilidade tem a inteligência musical. Quem faz isso geralmente tem uma sensibilidade para o som. Quem tem esse tipo de inteligência
inteligência consegue desenvolver os ritmos, as texturas, os timbres e consegue reproduzir coisas musicalmente. São artistas que trabalham com a música, têm essa habilidade em si. E quais são as características? Pessoas que têm um reconhecimento da estrutura musical, pessoas que sabem medir o esquema de uma música inteira, pessoas que têm sensibilidade nos sons, pessoas que sabem criar tons com qualidade e pessoas que têm a habilidade de tocar instrumentos. Essas são as pessoas que são influenciadas pela inteligência musical. Como você pode ganhar dinheiro, por exemplo, com a inteligência musical? Você pode fazer um curso online ensinando pessoas a tocar, dar palestras, você pode criar uma banda, uma orquestra, você pode lançar clipes, videoclipes no YouTube, você pode monetizar de diversas formas e utilizando a sua inteligência. Sexta inteligência, a inteligência interpessoal. É uma inteligência cobiçada por grandes empresas e em todos os lugares nós vamos precisar de pessoas que tenham essa habilidade. É a inteligência onde um indivíduo consegue de uma maneira adequada mensurar os humores, os temperamentos, as motivações e os desejos das outras pessoas. Ou seja, é uma pessoa que sabe observar e ler pessoas. Essa habilidade, ela é uma habilidade muito requerida por líderes. Bom, quem tem esse tipo de habilidade geralmente são profissionais do mercado de negócios, são vendedores, professores, psicoterapeutas, políticos e até mesmo líderes de instituições religiosas. Quais são as características dessas pessoas? Elas têm uma comunicação muito bem definida, tanto verbal quanto não verbal. Elas conseguem definir quais são as expressões e as emoções das pessoas e poder ser de uma maneira pontual uma pessoa que transforma aquele ambiente. Quando tem uma pessoa que sabe se relacionar de maneira interpessoal dentro de uma equipe, aquela equipe ela vai conseguir produzir muito mais. Então é uma habilidade muito requerida por líderes de grandes empresas, por exemplo, técnicos de grandes times de futebol ou pessoas que trabalham com a motivação. Se você tem esse tipo de inteligência, você pode ganhar dinheiro instruindo pessoas como coaching. Você pode ganhar dinheiro, por exemplo, abrindo um canal falando sobre desenvolvimento pessoal, porque você tem conhecimento prático sobre isso. Você pode, por exemplo, dar palestras, você pode escrever um livro sobre as habilidades e como desenvolver, você pode falar sobre produtividade, sobre equipes, você pode falar sobre desenvolvimento pessoal no contexto do mercado de trabalho, nas equipes de atletismo ou dentro de um grupo religioso. Essa inteligência ela é muito requerida para liderar grupos. Sétima inteligência, a inteligência intrapessoal. Diferentemente da pessoa que consegue ler as emoções, os humores e se identificar com as pessoas ao seu redor, a intrapessoal é aquela pessoa que consegue enxergar tudo isso dentro de si. Ela consegue ser uma pessoa totalmente centrada e consegue controlar as suas emoções. Sabe aquela pessoa que quando tem uma grande dificuldade na vida, ela consegue colocar as suas emoções no lugar, não fazer besteira e ainda assim dar a volta por cima? Ou aquela pessoa que quando é muito pressionada e ela chega a ser até encurralada e de repente ela consegue virar o jogo e transformar aquela situação a seu favor porque ela sabe das suas capacidades internas? Bom, provavelmente essa pessoa tem uma inteligência intrapessoal. É uma pessoa que sabe se conhecer. Há algumas coisas que você pode colocar aqui. A primeira habilidade é a concentração da mente. Uma pessoa geralmente muito concentrada, com muito foco, ela tem esse tipo de habilidade. Ela é uma pessoa muito preocupada, ela sabe que tem responsabilidades que precisa cumprir. É uma pessoa que tem uma metacognição, ou seja, ela consegue olhar para dentro de si, organizar o que está bagunçado, voltar para fora e agir. Isso é muito difícil. As pessoas geralmente são descontroladas em situações adversas. Quem tem esse tipo de inteligência consegue manter o controle e o domínio próprio. Essas pessoas têm uma percepção diferente dos sentimentos íntimos. Elas sabem onde devem pisar. Elas têm um senso crítico muito grande e um autoconhecimento muito evoluído. Tem uma capacidade também de abstração do raciocínio. Essas pessoas também são excelentes líderes, desenvolvedores, treinadores, professores, palestrantes e pessoas que são fundamentais para criar novos negócios e novas ideias. Se você é esse tipo de pessoa, você pode ganhar dinheiro criando novos negócios, inovando em coisas que talvez ninguém nunca havia tentado. Mas você, que sabe das suas habilidades, sabe
o seu potencial, você sabe o que tem dentro de você, você pode sim avançar dentro da sua carreira criando um negócio. Geralmente empreendedores têm essa característica, eles se conhecem, eles sabem os pontos fortes. Inteligência número 8, inteligência naturalista. Você conhece alguém que tem aquela capacidade de classificar plantas, sabe quando a planta vai ser o melhor lugar, ou sabe quando tem a estação correta para que ela dê o fruto certo, ou cuida de flores, ou aquele amigo que cuida dos animais, que gosta e sabe a classificação de todos os animais, está inserido dentro da fauna e da flora? Provavelmente esse seu amigo tem uma inteligência naturalista, é inerente a ele. Essa habilidade fala sobre alguém que consegue classificar fauna e flora e fazer distinções entre o mundo natural e a sensibilidade da relação entre os dois, entre natureza e o ser humano. Quem pode ser uma pessoa que tem esse tipo de inteligência? Os próprios naturalistas, botânicos, geógrafos, paisagistas e até aquelas pessoas que são da área de biologia, que tem esse conhecimento, que tem essa intenção de estudar esse tipo de assunto. Geralmente a capacidade de discernir e classificar os animais é a maior característica, mas as pessoas que têm esse tipo de inteligência podem desenvolver também habilidades como distinguir entre as diferenças entre as estações corretas para que uma planta seja desenvolvida, como é que se planta algo, quais são os fertilizantes, o que aquela planta gosta, como ela se desenvolve, ou por exemplo, como a natureza se dá com o ser humano. Ela tem uma capacidade de observação e ela se sente bem na natureza. Quem tem esse tipo de inteligência geralmente procura estes ambientes e se sentem bem nesse local. Aquele amigo seu, roots, zen, que você achava que era meio vagabundo e que não fazia nada, talvez é porque ele tem esse tipo de inteligência e você não sabia disso, tá bom? Número 9, inteligência existencial. A inteligência existencial está desenvolvida em pessoas que buscam ser guiadas não apenas pela lógica, mas elas andam segundo a sua missão de vida, segundo o seu propósito. Elas estão inseridas em conceitos de extremos valores. Elas conseguem desenvolver essas habilidades de criar valor e de gerar valor para outras pessoas. Então, pessoas que têm esse tipo de inteligência estão ligadas a cargos de entidades religiosas e espirituais, a grandes lideranças, filósofos, pessoas que querem trabalhar com desenvolvimento pessoal, trazendo essa questão de que você está aqui no mundo para cumprir um propósito para outra pessoa se beneficiar. Essas pessoas têm uma inteligência diferenciada. E eu acredito que essa inteligência faz com que você levante todos os dias da sua cama e não importa o que aconteça. Algumas pessoas chamam de fé, outras pessoas chamam de contato com Deus, outras pessoas chamam de espiritualidade. O que é evidente é que essa inteligência não tem a ver com a religião, mas com o estado de espírito. Geralmente essas pessoas elas conseguem sair muito bem de situações críticas, elas conseguem não se vender pelos seus valores, são pessoas totalmente fiéis aos seus objetivos e pensamentos, são pessoas que creem em algo diferente do que as outras pessoas creem e por isso elas avançam. Esse tipo de inteligência é muito falado e considerado como inteligência espiritual. É muito se falado nesse contexto, onde a pessoa consegue descobrir os seus valores, o seu propósito e a sua missão aqui na Terra. E se você gostou desse vídeo, por favor, dê o seu like e compartilha com uma pessoa que você acha que vai ser relevante, vai ser importante na vida dela. Não deixe de acionar o sininho de notificação e me diz aí, qual é o seu tipo de inteligência? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Vai lá na minha página do Instagram, Jornada Invest, e você vai conseguir ter novos conteúdos sobre isso e sobre outras coisas. Um forte abraço.